Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Helena Fayon Pirinotto. Helena, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, tudo bem? Helena, vamos falar sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas ou muitas pessoas já tiveram esse problema, que é o nome popular que todo mundo conhece, que é a labirintite, mas também tem um nome diferente, que é a labirintopatia. Exato. Na verdade, o labirintite é um nome popular, é o nome que a gente usa, né? Até em consultório mesmo, a gente acaba falando como labirintite, mas assim, labirintite é uma das doenças do labirinto, é uma das doenças que pode afetar o equilíbrio da pessoa. Então, a gente tem que discriminar um pouquinho isso aí. O que diferencia? O labirinto, ele fica dentro do ouvido, tá? Ele está localizado dentro da orelha interna, que é onde a gente recebe o pedaço mais delicado, mais importante da audição, certo? Então, o labirinto é formado pela cóclea, que é o órgão da audição, e pelo vestíbulo, que é o órgão do equilíbrio, certo? Esse vestíbulo é formado por 3 canais, a gente chama de canais semicirculares, que é onde passa todos os impulsos elétricos para chegar o som lá no cérebro, e os nervos auditivos vão por ali também. A cóclea e o vestíbulo formam o labirinto. Qualquer doença que ataca o labirinto ou o vestíbulo, né, ou o vestíbulo ou a cóclea, pode ter uma labirintopatia, ou uma vestibulopatia, também é conhecido. Helena, no caso, o labirinto, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Pelo nosso equilíbrio e pela nossa audição, porque o labirinto é formado como eu tinha me confundido um pouquinho, pela cóclea e pelo vestíbulo, que são esses canais semicirculares. E ali, os dois juntos são responsáveis tanto pela audição como pelo equilíbrio. A pessoa, quando sente uma tontura, um desequilíbrio, que chega a esse ponto da labirintite, é que tem alguma coisa de errado aí. Alguma coisa está acontecendo. São muitas causas, a gente encontra mais de 2.000 causas que podem causar os sintomas parecidos, né, com a labirintite no caso, que é a tontura, a vertigem, o desequilíbrio, a sensação de não estar muito firme no espaço, náuseas, vômitos, sensação de plenitude na cabeça, como se a cabeça estivesse oca. Nossa, tem muitos sintomas, né, que acontece isso. A labirintite em si é uma das causas da labirintopatia, que é uma infecção, né, uma origem infecciosa. Houve uma infecção ali, houve uma inflamação do labirinto, e aí deu uma labirintite. Mas tem muitas causas que não são infecciosas. Tem alterações por vírus, por bactérias, alteração que dá em mergulho, né? Quando a gente muda a pressão externa e interna, elas ficam desequilibradas, hipertensão, reumatismo, problemas na cervical, problemas de estresse, trauma sonoro, traumatismo na cabeça. Então, quer dizer, tem muitos motivos que vão causar essas labirintopatias. Para quem tem, é uma sensação horrível. Muito ruim. Normalmente são muito ruins. E como tratar, conseguir melhorar o teu dia a dia? Certo. São 3 fases do tratamento, na verdade. Tem o tratamento dos sintomas, então eu preciso fazer que pare, né, o mundo pare de rodar, ou que eu pare de rodar. Preciso que não tenha mais náusea, que eu não sinta mais náusea. Então, eu preciso voltar a funcionar normalmente. Então, tratar os sintomas, tem que tratar a causa, o que houve, porque a gente não pode esquecer que a tontura é um dos sintomas dessa labirintopatia, e tem que fazer a reabilitação do labirinto, tá? O tratamento dos sintomas, ele pode ser tanto medicamentoso, quanto com exercícios, que aí já entra na reabilitação. A gente divide em 3 fases, mas é tudo meio que junto. E o tratamento da causa é feita uma investigação exaustiva, normalmente é o otorrino, que deve ser o médico inicial aí nessa pesquisa, e ele vai começar a fazer várias pesquisas para descobrir o que está acontecendo e encaminhando para outros profissionais, se for o caso, tá? O equilíbrio, João, ele depende do nosso sistema de equilíbrio, né, do labirinto que eu estou te falando, do nosso sistema visual, então da parte ocular, e também da nossa sensação proprioceptiva. O que é isso? Sensação que eu estou onde eu estou. Eu sei
que eu estou sentada numa cadeira com os braços apoiados na mesa, porque eu tenho propriocepção. Eu não preciso olhar para isso para saber que eu estou sentindo. Esses 3 sistemas, eles têm que estar coordenados, eles têm que estar andando bonitinhos juntos. Qualquer desequilíbrio em qualquer um desses sistemas pode trazer a tontura ou a vertigem, né, ou esses outros sintomas todos. Varia de pessoa para pessoa o tempo de recuperação? Depende da pessoa, depende da causa, né? Depende da idade. Por exemplo, os idosos são mais suscetíveis a problemas de desequilíbrio, até por conta da questão postural mesmo, né? De como é que o corpo vai mudando. Se tem alguma outra doença junto, então às vezes tem doenças que tem a labirintopatia, mas também tem uma diabetes, mas também tem uma pressão alta que causa uma alteração. Isso pode gerar um tempo maior no tratamento. Existe uma prevenção, como evitar isso? A prevenção é assim, tentar ter uma vida saudável, todas aquelas coisas de uma vida saudável, comer bem, né? Tomar cuidado, principalmente no caso do idoso, tomar cuidado com tombos, com coisas muito agressivas, né? E qualquer sinal, sintoma que começou a ficar tonto, aquela tontura não passa, ou náusea, ou essa sensação de flutuação, precisa procurar um médico, idealmente um otorrino, né? E aí, se esse otorrino, ele vai ver qual que é o tratamento. Tem tratamentos que só medicamentoso, acaba o problema. Tem outros que precisam da reeducação do vestibular, que a gente fala, reeducação vestibular, ou tratamento pelo labirinto, que é feito normalmente com a fonoaudióloga, que são exercícios que eu ensino, que eu vou estimular o labirinto normalmente. Então, o labirinto está doentinho, vamos pensar assim. Então, eu vou trabalhar, estimular para que ele comece a funcionar de novo bem. Então, são vários exercícios, são várias etapas. E também existem manobras posturais que são realizadas, como virar o corpo, fazer movimentos de balanceio e tudo mais, que também é feito em consultório ou com o paciente na casa, se for o caso, que também vai melhorar e vai organizar esse movimento desequilibrado que está acontecendo dentro do labirinto. Mas ele consegue voltar a ter aquela qualidade de vida que ele tinha? Quase todo mundo, né? Lógico que a gente nunca pode falar que todos vão sarar. Existem também as vestibulopatias centrais, que são causadas pelo sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem que descobrir também o que está causando. Essas são um pouquinho mais resistentes ao tratamento, mas normalmente todas elas dão um resultado, ou pelo medicamento, ou pelos exercícios, ou pela junção dos dois. E principalmente conseguindo achar a causa. Por que aquela pessoa está tendo aquelas crises de labirinto, né? De labirinto que a gente fala. Ela pode ter uma crise hoje, ficar alguns dias bom, retornar a crise novamente? Ela pode. Às vezes tem pessoas que têm uma crise de labirintite, né? Ou de labirintopatia, a gente usa mesmo labirintite, na vida, tá? Aconteceu alguma coisa, teve uma tontura muito forte, ou uma vertigem muito forte, e acabou, passou e nunca mais volta. O que aconteceu ali? Alguma coisa saiu do lugar, mas talvez a gente nem descubra. Outras pessoas começam com crises mais amenas e essas crises vão piorando, né? Então tem que mais investigar a causa mesmo. Outras têm algumas crises fortes, rápidas, trata, some e nunca mais volta. Outras pessoas começam a tem isso várias vezes durante os anos. Tem uma crise aqui, daqui 2 anos vai ter outra. Então tem que ir tratando essas crises. Eu volto a falar que o importante é descobrir a causa, fazer o tratamento e não achar assim, não vou nem procurar, porque tontura todo mundo tem. Não, muita gente tem tontura, mas tontura não é uma coisa normal na vida da gente. A gente tem que ver. Começou a acontecer, está havendo uma dificuldade de desequilíbrio, vamos ver o que está acontecendo por conta disso. Tá certo. Helena, agradeço a sua participação. Então, a próxima oportunidade. Estaremos aí. Nós estamos na sessão TV Atende com a fonoaudióloga Helena Fayon Perinotto.